Ok. Eu me chamo Rodrigo. Eu não sei se é necessário, mas eu botei os meus dados no início do código como comentário por precaução. E eu peço perdão, mas o vídeo vai ficar um pouquinho comprido. Eu vou explicar o código a partir do main e eu vou abordar as funções conforme elas forem sendo chamadas ao longo do código. Eu instanciei as variáveis de controle e a lista no início e eu utilizei um vetor de tamanho 15 porque eu achei que os nomes não iam superar 14 caracteres e que nesse código eu vou assumir que as entradas são ideais da forma elas vão começar com letra maiúscula e elas não vão ser nomes compostos, elas vão ser nomes que vão ser somente o primeiro nome da pessoa, sem sobrenome, e que não serão nomes que estão dentro de outros nomes, como Maria, Mariana e afins desse tipo. Primeiramente, eu assumi que o usuário vai inserir um nome na lista, que ela não vai se inicializar vazia. O programa suporta o caso de lista vazia, mas eu assumi que essa seria a primeira operação que o usuário iria realizar. Aqui dentro do malloc eu instanciei o tamanho do nome que ele passou mais 2, porque eu inseri junto esses mais 2 são os marcadores utilizados para auxílio de controle na lista. Aqui é o if caso não haja memória para instanciar o primeiro nome. Aqui nós temos a variável que vai dizer qual é o tamanho de caracteres dentro da lista. Aqui nós temos uma variável nesse momento de auxílio para instanciar o primeiro nome, depois o marcador de fim de nome e depois dele o marcador do final da lista em si. Depois nós vamos entrar no while de repetição de requisição de operações que o usuário quer realizar. E aqui o ponteiro list vai começar a ter a verdadeira função dele, que é ser o ponteiro do final da lista. Então, em todo laço, para fim de controle, ele vai receber o início da lista e ele vai ser iterado até chegar no marcador de final de lista. Aí nós vamos ter os printfs de descrição das operações do código e a leitura da operação que o usuário quer realizar. Depois disso nós vamos entrar no switch case das operações. No caso 1, nós temos a inserção do nome e aqui nós vamos começar pedindo o nome para o usuário e para o tratamento de exceção de se caso o nome que o usuário quer inserir já está dentro da lista. Para isso eu percorro toda a lista até o marcador final, ou nessa outra condição, caso eu encontre o nome no meio da lista. Aqui é a varredura para identificar o primeiro caractere do nome que foi passado depois de chamar essa função, essa opção no caso. E eu uso o i para contar o tamanho da palavra que está batendo dentro
do código. Daí aqui eu tenho um controle com um outro ponteiro auxiliar. E nesse while é basicamente o contador para verificar se o i vai ser tão grande quanto o nome que está sendo passado. Se nesse laço de iteração ele chegar no tamanho do nome passado, que é em função desse if, que ele denomina essa igualdade, ele vai sair do while de verificação e vai entrar nesse if dizendo que o nome já existe, e ele vai então sair do caso, encerrando a operação. Caso não tenha, ele vai entrar nesse else, ele vai incrementar a variável que diz o tamanho da lista em caracteres, e daí nós vamos ter o if para realização do incremento de memória, para ver se esse aumento na memória é possível. Se não for, no caso, se o realloc retornar nulo, ele vai imprimir a mensagem de erro e vai sair. Se não, ele vai invocar a função de inserção. Na função de inserção, nós vamos receber o nome que está sendo passado e o ponteiro onde está o sinal de final de lista, e a partir dele nós vamos inserir o novo nome, o marcador para o final desse nome e o marcador para o final da lista. Seguindo agora para o caso 2, onde nós temos a remoção de nomes, nós vamos ter primeiro o tratamento de exceção de nós estarmos lidando com uma lista vazia, que no caso vai ser dado por size igual a 1. Esse size igual a 1 quer dizer que o único caractere dentro da lista é o marcador de final de lista. E caso seja isso, ele vai imprimir uma mensagem de lista vazia e pedir para o usuário inserir primeiramente um nome, e então sair. Caso não seja o caso, ele vai entrar no else, vai ler o nome que o usuário deseja remover e vai chamar dentro desse if a função de remoção do nome. Dentro da função de remoção, nós vamos ter um laço de identificação para ver se o nome a ser removido está de fato dentro da lista. Aqui nós temos o mesmo laço descrito na inserção para verificação de exceção anterior. E caso ele encontre o nome, ele vai realizar ele vai mover todos os nomes, todos os caracteres após o final do marcador de final de nome do nome que o usuário quer retirar, a partir do início do nome que ele quer retirar, assim sobrescrevendo em todos os nomes à frente, em cima do nome que quer ser retirado. E caso isso seja possível, ele vai retornar 1, fazendo o if ser verdadeiro e realizando a operação. Caso ele não tenha encontrado, ele vai entrar no else, ele vai avisar o usuário que o nome não estava dentro da lista e vai retornar 0, tornando aquele if onde a função foi invocada falso, e assim
saindo do laço. Depois nós vamos para o caso 3, que é a listagem dos nomes. Nós vamos ter aqui o tratamento de exceção, de listar os elementos de uma lista que não tem nomes, que é uma lista vazia, e inserindo a mesma mensagem do caso passado. Se não for o caso, nós entramos na função de listar os nomes. Assim, ela só vai receber o nome, o início da lista, e ele vai imprimir todos os caracteres. Ele vai iterar desde o início da lista e vai printar todos os caracteres existentes dentro da lista até ele encontrar o marcador de final de lista. Aí ele vai ver que se o caractere encontrado for diferente do marcador de final de linha, o marcador de final de nome, ele vai imprimir o caractere que está lá. E se ele encontrar o caractere, ele vai entrar o caractere mais, no caso, ele vai entrar no else e imprimir um contra barra n, uma nova linha. Assim, fazendo isso até o final e terminando a operação. Após, nós vamos ter o caso 4, que é o de saída da função. Como o nosso while ele está para ser executado enquanto a variável de controle op for diferente de 4, ele simplesmente vai dar um break e vai sair do laço, assim imprimindo uma mensagem de saída, dando free no ponteiro de instanciação da lista, e assim dando o final da execução.